Cruz Maltins e Cruz Maltins do nosso Brasil, você está no canal Vajona Vasco, seja muito bem-vindo, me chamo Diego Costa. Vamos embora hoje, sem muita delonga, que eu vou direto ao assunto, não vou deixar rede social, não vou deixar nada, vamos embora. Esse vídeo aqui eu vou estar falando para vocês aqui de algumas questões, né, o elenco do Vasco, Paulo Brax, a janela de julho e 777 partes, então fica até o final do vídeo, curte aí, compartilha e vamos embora aí, porque eu tenho muita coisa para falar sobre esses caras aí, beleza? Vamos lá, começando pelo elenco do Vasco. O elenco do Vasco, com todo respeito, muito fraco, muito sem noção das coisas, muito sem ter o que fazer, né? A gente olha pro elenco do Vasco lá, a gente olha para um banco do Vasco, você não tem quem mexer, né? Você começa lá, se montou um time até um pouco satisfatório, vamos botar assim, para poder disputar um Carioca, né? E depois, quando entrou aí a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, que o sarrafo subiu um pouquinho mais, o elenco não tá aguentando, né? Essa é a verdade. O elenco é fraco, o elenco é muito ruim, foi muito mal montado pelo Paulo Brax, que é o segundo tópico desse vídeo, né? Mas já chegou aí muito ruim o elenco. O elenco foi montado sem um camisa 10, sem um cara que pensa. O que tinha foi mandado embora. Nenê com 41 anos conseguiria colocar esse time para jogar. Com certeza, se tivesse algum esquema tático um pouco mais voltado para ele, ele conseguiria deixar Pedro Arrou mais na cara do gol, o Peck, o Figueiredo, o Orediano em condições melhores de jogar, mas brilhantemente ele foi mandado embora sem ter alguém para poder repor, né? Isso foi uma falha muito grande. A gente deixou o Yuri Lara sair sem ter alguém para poder cobrir. Quando o Andrei saiu, buscaram o Andrei lá, e o Andrei saiu de novo e não tem ninguém para poder colocar no lugar. Tá certo, está chegando o chileno aqui, mas a gente não sabe como vai ser a projeção dele aqui. É um cara que tem uma bagagem interessante, parece ter culhão para segurar a pressão, mas a gente não sabe, né? O elenco ele deveria ter montado, pelo menos a base espinhal do elenco já deveria ter montado há muito tempo. E a gente não tem. A gente sequer tem dois zagueiros que conseguem segurar a onda. A gente tem dois laterais que são falhos, né? Não estou dizendo que a gente tem que ter lateral perfeito. Eles são falhos, mas eles precisam também de cobertura para poder se ajudar. Precisam parar de inventar também, que é uma coisa muito propícia a erro, querer inventar as coisas. Foi o que aconteceu no jogo de ontem, contra o Botafogo. O Rodrigues inventou de subir quando não era para subir, quando deu para voltar não tinha perna, né? A gente não tem um meio de campo que consegue jogar sem deixar espaço entre meio campo e ataque. Ou seja, o elenco foi muito mal montado. Por quem? Pelo Paulo Brax. É o segundo tópico desse vídeo. Paulo Brax, de verdade eu não sei qual que é a tua função no Vasco. O que você fez com esses 120 milhões que a 777 diz que colocou no Vasco? Você teve 120 milhões para você investir e você não investiu de maneira correta, cara. Você montou elenco frouxo, você é o responsável. Você é o responsável. Como que você me monta um elenco desse sem um cara para poder armar a jogada? Me manda o Nenê embora. Como que você me monta um elenco que não tem o cabeça de área que sabe para sair para jogar, o outro que fica para poder marcar? Qualquer um consegue enxergar isso. Maurício Barbieri já era para ter saído do Vasco há muito tempo. Maurício Barbieri teve inúmeras chances de treinar a equipe com tempo, porque ele fez a façanha de tirar o Vasco pro ABC em São Januário lotado, nos pênaltis. Larga de ser incompetente, cara. Abre o olho. Tem uma janela agora em julho. Se não abrir o cofre, se não mapear o mercado direito, se não trazer jogador que tenha culhão para segurar a barra do Vasco, o Vasco vai cair de novo.
Você só trouxe jogador frouxo, cara. Você gastou 120 milhões pra nada. Olha a posição do Vasco na tabela. Olha quantas rodadas já se passaram. E você foi incapaz de fazer um elenco decente, cara. Você é o responsável. Se você acha que a torcida pega muito no teu pé, pega muito no elenco do coisa, você procurou isso. Eu duvido, não comparando os trabalhos, porque não tem como, porque eu acho o Rodrigo Caetano muito melhor que você. Mas assim, esses 120 milhões na mão do Rodrigo Caetano, eu duvido quem estaria na posição que a gente estava. A gente estava no mínimo fora da zona, no mínimo fora da zona. Com uma certa folga. Por que você montou esse elenco tosco desse jeito? Não dá para entender o que você quis fazer. Como é que você me traz o Andrei de volta, sabendo que ele vai sair e não tem ninguém para repor? Como é que você me dispensa o Nenê, sem ter ninguém para poder repor na hora? O Vasco está jogando há 13 rodadas, vai para a 14ª rodada, sem um camisa 10 que consegue armar a jogada. O que você fez, cara? Você trouxe 2 goleiros bons, né? Léo Jardim e o Ivan. Trouxe 2 laterais aí de seleções de seus países, né? O Puma e o Piton. Trouxe o Robson, que infelizmente está abaixo, não dá. Trouxe o Capasso, que precisa rodar para poder render. E o Léo, que está tomando conta aí. Tem o Jair, que foi bom, mas se o Jair machucar não tem ninguém. Aí o Marlon Gomes, que está ali para poder fazer, o cara acaba pegando a responsabilidade para poder tocar um jogo como foi o do Botafogo ontem, sem o Jair. Olha o tanto de falha que você fez, cara, com 120 milhões. Com 120 milhões, cara. Que isso, cara? Não é possível que ninguém acima de você viu que você tá fazendo merda. Já vou chegar na 777 e vou cobrar isso. Olha o tanto de besteira que você fez. Você trouxe, cara, com todo o respeito do mundo ao Serginho. Mas não é ele que vai resolver. Não vai ser. Não vai ser. O Vasco precisa de jogador que tenha culhão, que tenha casca, que tenha experiência, jogador de primeira classe para segurar a onda do Vasco, senão o Vasco vai cair de novo. Olha a merda que você fez, cara. Você tem a oportunidade de uma segunda janela para poder refazer as cagadas que você fez. Presta bem atenção no que você vai fazer. Porque o Vasco não tem tempo. O Vasco não tem tempo para as merdas que você está fazendo. 777 Patins. Vocês chegaram aqui falando um monte de coisa e todo mundo já sabe, que a gente já percebeu que é mentira. Tá. Vocês investiram dinheiro, 120 milhões, que ninguém sabe de onde que veio. Ninguém tá vendo que o Paulo Brax é um mau funcionário? Ele não tá entregando o que o torcedor esperava? Ou ele tá entregando o que você esperava? Não vou nem entrar na questão do Luiz Melo, porque eu particularmente acho que ele está fazendo um bom trabalho, apesar de torcer pro rival. Mas eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. Agora, o Paulo Brax faz um péssimo trabalho, 777 Patins. Faz um péssimo trabalho. Muito ruim, muito abaixo. Ele não consegue montar um time com 120 milhões em caixa para gastar, ele não consegue fazer. Pega refúgio do Santos. Se o cara é 4 reserva do Santos, ele não vai servir pro Vasco. Se o cara é 4 reserva do Náutico, ele não vai servir pro Vasco. Se o cara é segundo reserva lá no América Mineiro, ele não vai servir pro Vasco. A gente precisa de jogador que tenha culhão. Josh, a gente precisa de jogador que tenha culhão. Jogador que tenha culhão para segurar a onda do Vasco. Senão a empresa que vocês administram vai falhar de novo e vai cair. Aí, não adianta chorar que o torcedor não está abraçando a causa e que não está sendo rentável para vocês. Porque eu sei que o Vasco mal é ruim para vocês e pior para a gente. Beleza? Fica até mais aí. Valeu!